Olá, sou Cristiane Figueiredo, sejam bem-vindos a mais uma Dicas da Cris. E hoje eu vou continuar um pouquinho falando sobre as férias. Naquele outro vídeo a gente falou das férias, eu falei muito da importância que a gente tem que dar a qualidade desse momento com seus filhos e não com a quantidade. Lembra disso, né? E você lembra também que eu sugeri como uma das atividades diferentes a festa do pijama? Deve lembrar. Festa do pijama dentro da nossa casa, apesar da bagunça que pode ter, é ótimo. A gente tá, ó, de olho, olhando tudo que tá acontecendo. E quando o nosso filho é convidado para uma festa do pijama, a gente deixa? Como é que fica esse seu coração que começa a ficar apertadinho? Como é que fica? O que você faz com isso? Essa super proteção pode acabar prejudicando o seu filho. É essa mensagem que eu quero começar a falar hoje com você. Ou seja, dentro da sua casa o coleguinha pode ir, pode brincar, e aí quando é para ele ir para outro lugar, não pode. Por quê? Porque ele não vai comer, porque ele não vai dormir, porque ele vai... É estranho o pai, é estranho a mãe, o vizinho, o cachorro, o papagaio, milhões e milhões de questões. A criança fica super bem, o mais comum é isso. Mas os pais parecem que sofrem muito mais com essa ausência da criança, essa preocupação da criança, tá? Então, o que eu queria conversar hoje com você? O que isso pode ocasionar? Primeiro, uma insegurança. A criança escuta tanta coisa, ela só se sente segura na presença do pai, da mãe ou do responsável. Segundo, é o medo. A criança começa a ficar medrosa porque a mãe fala de tantas coisas que podem acontecer que ela fica medrosa. A gente não fica assim também? Se a gente vai num lugar e todo mundo que a gente conhece começa a falar um monte de coisa pra gente e a gente começa a ver o jornal, a gente acaba ficando um pouco, né, com o pé atrás. Imagina uma criança que está numa construção de mundo, construção da sua segurança. E a terceira coisa que acaba influenciando, a gente acaba deixando que ele não viva o que ele tem que viver. A gente atrapalha que ele se relacione com os coleguinhas, que ele sinta, que ele viva sentimentos que são importantes para esse amadurecimento. Então eu não vou nem deixar ele para casa do amiguinho, porque lá tem um irmão que é chato, e aí vai brigar com ele e tal, não sei o que. A gente não está estimulando a criança a ter mais coragem, a conseguir se posicionar dentro da casa, né, a falar o que sente, não, porque a gente já está tirando ele de fora. E botando assim, se puder, bota dentro da roupa, bota aqui embaixo, e aí a criança não vivencia o que tem que vivenciar e não aprende com essas experiências. Eu tava outro dia, a gente tá nas férias e é férias da minha filhada. E a gente já tá combinando viagem e vamos visitar a priminha, o cachorro, enfim, um monte de coisa ela já tá a mil. E quando eu fui falar com a mãe dela que eu ia buscar uma semana antes, a mãe dela começou. Não, mas o que acontece? Mas ela não vai conseguir ficar bem. Gente, a minha filhada, ela fica muito bem, muitíssimo bem. Ela não pergunta nem da mãe e do pai. O pai e a mãe que ficam ligando para saber o que está acontecendo, se ela está bem, enfim. Ela fica muito bem. Ela tem as amiguinhas dela, ela conversa muito comigo, ela se sente muito bem comigo. Ah, Cris, mas você está falando isso porque com você? Não, não é, porque ela fala as coisas que acontecem comigo. Às vezes algumas coisas que nem fala para a mãe, nem para o pai. Mas mesmo assim, com toda essa confiança que a mãe tem comigo, toda vez que ela vem para cá, é esse drama todo. Só que aí eu já tenho uma intimidade com ela e eu faço aquela pergunta, tá? Alguma vez aconteceu alguma coisa? Alguma vez, né? Olha a ansiedade. Então eu vou brincando com ela e a gente acaba rindo. Mas esse é o maior exemplo. Existe uma confiança, existe um amor e a mãe fica morrendo de medo até hoje da filha sair de casa e passar uma semana aqui em casa. E se ela não deixasse ela vir, olha o que ela ia fazer. Ia deixar ela com mais medo de vir para cá, ia deixar ela cada vez mais insegura, ou seja, não pode dormir fora, não pode se afastar da casa da mãe, porque a mãe tem que estar o tempo todo. E ela ia deixar de viver tanta coisa que ela vive aqui comigo. Ela vai viajar, ela vai visitar a prima, ou seja,
tantas coisas por causa de uma super proteção. Então, não tô falando aqui que a gente não tem que cuidar. A gente só não tem que exagerar no cuidado para que não vire uma super proteção e não atrapalhe o desenvolvimento e as relações e conhecimento dos filhos, tá bom? Então, obrigada, escrevam, falem um pouquinho da sua experiência, como é que é para vocês deixarem o filho dormir na casa do outro, sair sozinho, se você tem uma tendência de super proteger ou não, se para você é tranquilo. Eu adoro ver as mensagens de vocês aqui e eu respondo com o maior carinho. Obrigada, até o próximo vídeo de Dicas da Cris. Beijo!